A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que Zacarias escreveu no capítulo 9, versículo 9, dizendo que entraria na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, rei, justo e salvador. Como outros profetas, essa profecia se cumpriu. Jesus entrou montado num jumentinho na cidade de Jerusalém. E Zacarias profetizou isso 500 anos antes dele nascer. Gostaria de fazer alguns vídeos acerca de um tema muito interessante da palavra de Deus, que é sobre os anjos. Então eu gostaria de ler Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20. Diz assim: Colossenses capítulo 1, de 15 a 20, a palavra de Deus diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele, a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a primazia. Versículo 19: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Jesus, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, foi ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas, que criaram os anjos. Deus criou os anjos, então ele criou todas as coisas. O salmista, no Salmo 33, versículos de 1 a 7. Salmo 33, versículo de 1 a 7, se você tem sua Bíblia aí, acompanha aí esse texto. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério em instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Versículo 5, Ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas no mar, como um montão, põe os abismos em depósitos. Então o salmista, também inspirado pelo Espírito Santo, fala para que nós nos alegremos no Senhor, porque pela sua palavra as coisas foram criadas. O escritor de Hebreus também diz isso, que pela palavra do seu poder o Senhor cria todas as coisas. Quem são os anjos? Os anjos são seres criados por Deus, então são criaturas de Deus. Eles foram criados por Deus em um determinado momento. Entende-se e acredita-se que eles foram criados antes dos seres humanos. Então, provavelmente antes da criação do mundo físico, esses anjos foram criados. Então isso a gente pode ver através de Jó, capítulo 38, versículos de 4 a 7. Então vamos lá no livro de Jó. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe. Jó, capítulo 38, de 4 a 7. Diz assim a palavra de Deus: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Então aqui podemos ver que os anjos provavelmente foram criados antes desse mundo físico, antes do homem. É o que nós podemos entender aqui por esse texto de Jó também. Os filhos de Deus que foram testemunhas da criação de todas as coisas, certamente eram os anjos. Se puderam contemplar toda a criação divina, é porque já haviam sido criados. Então, podemos entender dessa forma, assim foram criados os anjos. Quantos anjos foram criados? Alguns tentam adivinhar ou supor o número de anjos, mas não há como contar os anjos. As escrituras falam de milhares. Daniel, capítulo 7, se você tem sua Bíblia aí, acompanhe. Daniel, capítulo 7, o versículo 10. Daniel 7, capítulo 7, versículo 10. Louvado seja Deus pela sua palavra. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe. Livro de Apocalipse, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. São miríades, você pode ver isso em Hebreus capítulo 12, versículo 22, e também legiões de anjos. Mateus 26, 53. Se você tem sua Bíblia aí, acompanhe no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, versículo 53, diz assim a palavra de Deus: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Palavra do Senhor Jesus, falando acerca dos anjos, falando que se ele quisesse oraria a Deus, e o Senhor o daria 12 legiões de anjos. Então, nesse breve devocional, faremos alguns vídeos a respeito desse assunto, que é muito extenso. Não vamos esgotar o assunto, mas vamos aprender juntos, segundo a palavra de Deus, que realmente o Senhor criou os anjos, os mensageiros, aqueles que estão a serviço de Deus, estão adorando a Deus, já realizaram muitas coisas. No Velho Testamento você encontrará muitas referências a respeito dos anjos, nós vamos ver algumas. Em toda a palavra de Deus nós vemos isso. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então o Senhor também envia anjos para nos livrar. Tem o seu anjo que disse o salmista que está conosco. O Senhor está conosco, o Senhor está comigo, está com você. Temos os anjos que estão a serviço do Todo-Poderoso, de Deus. E em alguns vídeos iremos estar falando sobre esse tema. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.